Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao nosso estudo aprofundado da doutrina espírita, aqui no canal do Tomás de Aquino. Eu me chamo Tamara Menezes, estou de volta aqui, como havia falado no nosso último encontro, que esses nossos encontros, quando eu estiver aqui, estão sendo gravados, mas não é porque é gravado que não deixa de ser aprofundado, que não deixa de ter uma dedicação aqui no nosso estudo. E é aquele pedido, né? Deixa aqui os comentários, caso vocês tenham dúvidas, reflexões, coloque aqui no chat, ou então no nosso grupo do WhatsApp também, que a gente vai fazendo, a gente vai acompanhando e vai fazendo essa troca também por aqui pelo YouTube e também pelo nosso grupo, para que possamos dar conta de todas as dúvidas, para que possamos refletir juntos, porque essa é a nossa ideia, né? Esse é o nosso objetivo. Então, minhas amigas, meus amigos, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso módulo 2. Hoje nós vamos conversar, dando continuidade a esse módulo. O nosso objetivo hoje vai ser conversar sobre os fenômenos psíquicos no Evangelho. Então, ainda consta lá no módulo 2, é o roteiro 7, para quem queira acompanhar, para quem quiser acompanhar. Então, nós já estudamos até aqui, nesse módulo 2, a história de Jesus, praticamente, né? A gente já viu a infância de Jesus, já conheceu ali os bastidores da vida de Maria, Mãe Santíssima. A gente conheceu também a vida de João Batista, que foi o seu precursor. Também entendemos a missão do Cristo enquanto modelo e guia para a humanidade, os apóstolos, a importância e a missão dos apóstolos e também dos evangelistas. E agora nós vamos conhecer as manifestações, os fenômenos psíquicos mediúnicos, os ditos milagres, dentro do olhar aprofundado da doutrina, com essa tradução, com esse entendimento sobre o que são esses fenômenos psíquicos presentes no Evangelho e como nós podemos entendê-los, acerca dentro aí do que nós temos dentro dos escritos bíblicos, principalmente. As nossas fontes principais aqui de estudo, sempre baseadas, lógico, no próprio Novo Testamento, mas também com a Gênesis, dentro do nosso, da nossa leitura nossa leitura básica das obras do Pentateuco kardeciano. A gente vai basear principalmente com a Gênese, Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. São os três principais fontes que a gente vai estudar hoje. Mas como nós iniciamos, toda atividade espírita para iniciar demanda uma prece, então nós vamos começar de fato com uma prece, levando o nosso pensamento a Deus, imaginando uma figura, a figura amiga de Jesus, que está com certeza presente em nossos lares nesse momento, que auxilia a equipe espiritual do Centro Espírita Tomás de Aquino no trabalho que desenvolve lindamente com o estudo, com a dedicação dos seus trabalhadores encarnados e desencarnados que se dedicam realmente a levar esses conhecimentos mundo afora. Então vamos lá unir o nosso pensamento e levar nesse momento o nosso pensamento a Deus, imaginando o Cristo. E assim, com essa imagem simples, serena, oferecendo-nos um abraço, nós damos início a mais um estudo, a mais um encontro, a mais um momento em que, amparados pela espiritualidade amiga, nós fazemos a escolha de nos tornarmos cada vez mais conscientes da nossa existência espiritual. E assim, Senhor Jesus, humildemente te pedimos que coloque em nossas vidas somente o necessário ao nosso aprendizado, que suscite as ideias, as inspirações, voltadas sempre para o bem.
Nos ampare, Senhor, em nossas escolhas, mesmo nas mais vacilantes, porque sabemos que tudo nos serve de aprendizado. Nos ilumine, Senhor, nessa hora, ampliando as nossas consciências, nos fazendo conectar ao mais alto, para que possamos absorver as melhores ideias, os melhores entendimentos e colocarmos em prática através de nossas atitudes. Muito obrigada, Senhor. Fica conosco hoje e sempre. Que assim seja. Bom, então vamos lá, pessoal. Então vamos lá, dando início de fato ao nosso estudo, né? Nosso tema, para quem quiser acompanhar, lá no módulo 2, roteiro 7, fenômenos psíquicos no Evangelho. Então, quais são os nossos objetivos de hoje? Para que a gente veja junto aqui. O nosso objetivo de hoje, deixa eu colocar aqui para vermos aqui. O nosso objetivo é conceituar milagre segundo a doutrina espírita e analisar alguns fenômenos psíquicos provocados por Jesus. Então, na verdade, o que a gente precisa entender? Esse módulo, ele tem ainda dentro da característica do cristianismo, a gente tem que entender o que é o milagre, lógico, diferenciando o milagre do senso comum e de outras crenças, mas principalmente diferenciar isso para a doutrina, compreendendo a sua tradução, digamos assim, para a doutrina espírita. E entender, aprofundar, né, o nosso entendimento acerca de alguns fenômenos psíquicos provocados por Jesus. Nós vamos fazer aqui o destaque de alguns, que no próprio roteiro, ali nos subsídios, a gente tem esse destaque, principalmente amparados ali na leitura da Gênese, interpretados por Allan Kardec. Mas, lógico que a gente tem muitos outros fenômenos. Infelizmente, a gente não tem o tempo, né, para dar conta de todos os fenômenos psíquicos que são ali apresentados por Jesus. Até porque a magnitude do sentimento que Jesus expressava em suas palavras, em suas ações, era sempre repleta de significados. Então, tudo o que Jesus fazia tinha ali um porquê, tinha um entendimento, a gente tinha o que aproveitar, de fato, da experiência do Cristo em nossas vidas. No entanto, alguns fenômenos a gente precisa fazer o destaque e precisa fazer a ponte para entender para a doutrina e fazer essa tradução, de fato, o que é o fenômeno psíquico e o que são essas manifestações dentro do entendimento da doutrina, de fato, da diferenciação, por exemplo, de milagre, de mediunidade e compreender, inclusive, o papel de Jesus nesse contexto, porque Jesus nos serviu de modelo e guia, como nós já sabemos. E Jesus, afinal de contas, era médium? Que tipo de mediunidade ele praticava? Essa mediunidade, ela é acessível aos homens comuns? Então, essas são as questões que nós vamos trabalhar aqui nessa noite de hoje, tá bom? Então vamos lá para as nossas ideias principais, o começo aqui da nossa leitura. Então, aqui no início dos subsídios, a gente tem a informação dizendo que um dos caracteres do milagre propriamente dito é o de ser inexplicável, por isso mesmo que se caracteriza com a exclusão das leis naturais. É tanto que essa ideia que se lhe associa, se um fato milagroso vem encontrar explicação, se diz que já não se constitui milagre, por muito espantoso que seja. Então, para que a gente entenda, o que caracteriza um milagre é estar fora das leis naturais, né? Nada acontece, de fato, fora das leis de Deus que são perfeitas. Mas se aquilo ultrapassa a explicação, por exemplo, até mesmo da ciência, a gente pode dizer que é um milagre, né? Dito isso, se aquilo, por exemplo, é encontrado uma explicação plausível, uma explicação lógica ou racional, aquilo já não pode se dizer como um milagre. Como é que a gente pode traduzir isso? Ora, a gente pode emprestar aqui algumas exemplificações dos nossos irmãos da Igreja Católica, por exemplo, que canonizam alguns feitos por
pessoas comuns, relativamente comuns, que não são tão comuns assim, até porque algumas de suas realizações escapam da explicação lógica, né? Como, por exemplo, a cura de doenças e males que não têm cura, ou que não tinham ali mais escapatória. E pela realização desses feitos, o reconhecimento da igreja, por exemplo, no ato de canonizá-los, ou seja, de torná-los santos, é de reconhecer aquilo como um milagre, né? Então, isso aí a gente está tomando como exemplo do entendimento da Igreja Católica, né, de uma crença católica acerca do milagre. Por quê? Porque existe aí a exclusão dessas leis naturais. Ora, uma pessoa foi curada de uma doença que não se tinha cura e ele conseguiu ali escapar daquele adoecimento. Então, aquilo ali foi curado. Já Kardec, né, ali na Gênese, no capítulo 13, nos itens 1 e 4, ele diz respeito ao que a doutrina espírita fala sobre a explicação desses fatos. E aí ele fala o seguinte, que o espiritismo, pois, então, vem ao seu turno fazer o que a ciência faz no seu advento, revelar novas leis e explicar, conseguintemente, os fenômenos compreendidos nas alçadas dessas leis. Esses fenômenos, é certo, se prendem à existência dos espíritos e à intervenção deles no mundo material. E isso dizem em que consistem o sobrenatural. Mas então, fora mister, se provasse que os espíritos e suas manifestações são contrárias à lei da natureza, que aí não há nem pode haver uma ação dessas leis. Então, aqui o entendimento de que essas leis, só pode se ter esse entendimento de que se constitui um milagre caso não encontre uma explicação dentro dessas leis plausíveis. Mas nós devemos contextualizar aqui e lembrar que existem entendimentos que escapam à condição humana, né? A nossa condição dentro da encarnação é uma condição limitada. Por exemplo, na língua portuguesa, nós temos um número limitado de palavras. Nós temos um número limitado de formas de produzir uma sentença, né? uma frase, por exemplo. Então, existem coisas que são inexplicáveis na nossa língua. Mas, se eu falo de um povo, de uma cultura, de um povo tradicional, por exemplo, é muito mais fácil que eu explique naquele contexto, naquela linguagem, naquela tradução, porque ali contém as palavras necessárias, o entendimento, inclusive linguístico necessário para a compreensão daqueles fatos. Isso é importante a gente contextualizar porque existem questões, né? Existem fatos espirituais que escapam ao entendimento humano pela nossa condição limitada realmente de entendimento, de cognição, de pensamento e linguagem, porque nós não entendemos o completo. Um dia desses aqui saiu uma foto nova, né, pelo telescópio Webb, lá que saiu um ângulo que conseguiram captar de uma parte jamais vista da Via Láctea, várias fotos que esse telescópio conseguiu tirar de vários locais novos. Imagina o que a gente ainda não viu, aonde a gente ainda não chegou. Então, assim, só pra gente entender que, racionalmente falando, existem sim questões que são inexplicáveis pelo não entendimento, pela fato da gente não ter ainda acesso realmente a essas informações, e não só pelo não merecimento, porque talvez ainda não seja o momento, mas principalmente por nós não termos acesso, não temos linguagem suficiente para isso. Né? Imagina se chega um estrangeiro aqui e começa a falar uma língua que a gente não conhece e a gente não vai entender nada. E aqui isso vai nos servir se nós não podemos entender. Então nós temos que realmente reconhecer essas limitações e entender que a cada momento nós temos o que nós precisamos. Né? É por isso que quando a doutrina teve o seu advento há 160 e pouco, 165, 67, agora eu não me lembro o tempo exato, anos atrás, quando surgiu o advento da doutrina espírita, começou com fenômenos físicos, né? As mesas girantes,
as irmãs Fox, dos fenômenos de Hydesville, e aí depois aquilo foi se diminuindo. Hoje em dia é muito raro a gente ver a manifestação de um fenômeno físico. Por quê? Porque já se superou, o entendimento hoje da doutrina, ele é muito mais intelectual, ele é muito mais da compreensão. E o mesmo vale para os entendimentos, por exemplo, dos fenômenos psíquicos. A gente hoje compreende, por exemplo, o milagre, né? E a gente vai ver como a doutrina e como a gente pode interpretar as formas de manifestação desses milagres através dos feitos de Jesus de uma forma mais alusiva dentro do olhar da doutrina. Mas no passado, quando houve essa manifestação, foi necessário aquele entendimento da época, ao que aquele povo precisava. Então, existem algumas manifestações de milagre que são importantes, que são inclusive às vezes muito grosseiras, que a gente vai ver, tem alguns fenômenos muito grosseiros, né, muito físicos e diretos. Por quê? Porque é necessário, né? Enquanto que outros são mais sutis, né? E todos os dias nós temos os milagres da nossa vida. Só o fato de nós acordarmos pela manhã com saúde, conscientes, lúcidos de nossas vidas e de nossas existências, isso já é um milagre, né? Então vamos lá continuar o nosso entendimento das ideias principais. Então aqui ele diz que a possibilidade da maioria dos fatos que o Evangelho cita como operados por Jesus se acha hoje completamente demonstrada pelo magnetismo e pelo espiritismo como fenômenos naturais. Então, a doutrina espírita, uma das bases do entendimento da doutrina espírita é a fé raciocinada. Nada escapa à razão. A gente tem todo o entendimento do porquê das coisas, do porquê da existência, do porquê do milagre. E a gente precisa também entender de que forma os fenômenos psíquicos se manifestam, né? A gente não vai simplesmente aceitar o milagre, porque é assim que é. Os mistérios da fé são de outras crenças e nós respeitamos isso, mas aqui na doutrina a gente já tem um olhar mais de compreensão, de tentar entender o que isso realmente quer dizer. E aí, nesse caso, como está lá em Obras Póstumas, na primeira parte, o Allan Kardec traz que a maioria dos fatos do Evangelho possibilita, né, como os operados por Jesus, possibilita hoje a compreensão, né, completamente demonstradas pelo magnetismo e pelo espiritismo, né, como os fenômenos naturais, como algo que naturalmente acontece, né, como a gente já havia dito. E aí, o que são os milagres, afinal de contas? Quais são as definições que nós temos aqui? Então, a gente tem essa definição de que os milagres é entendido como um acontecimento extraordinário, incomum ou formidável, que não pode ser explicado pelas leis naturais. É um sinal ou um indício de que existe uma interferência divina na vida humana. O que resulta dessa interferência? Isso está num dicionário geral. Então, olha que interessante, olha que importante essa definição. Sendo um acontecimento extraordinário, incomum, formidável, né, não é algo que acontece todos os dias, sendo um acontecimento específico, né? Então, existe uma interferência, uma intervenção que vem de um lugar, que geralmente é um lugar, uma instância maior do que a condição humana, que é a instância divina, né? Uma interferência divina, e o que resulta dessa interferência. E aí a gente vai entender, a partir disso, como é que a gente vê isso na prática, na questão, na literatura espírita, né? Na literatura dentro da tradução do entendimento espírita. Então diz assim que, lá na Gênesis, no capítulo 13, o que para a igreja dá valor aos milagres é precisamente a origem sobrenatural deles e a impossibilidade de serem explicados. Outro caráter do milagre é o de ser insólito, isolado, excepcional. Então, para a igreja, a característica principal é o fato de não terem explicação e de serem excepcionais, de serem únicos, isolados. Os fatos que o Evangelho relata e que foram até hoje considerados milagrosos pertencem, em sua maioria, à ordem de fenômenos psíquicos, isto é,
dos que têm como causa primária as faculdades e os atributos da alma. O desconhecimento dos mecanismos que originam os fenômenos psíquicos, mediúnicos ou anímicos, induz as pessoas a considerá-los como misteriosos ou sobrenaturais. Olha que importante. Aqui a gente está vendo uma explicação que nem todo milagre é milagre, basicamente. Porque existe sim, e a gente vai ver fazer uma diferença nessa condição desse uso dessa faculdade dos fenômenos psíquicos. Mas entendendo ao que serve, por exemplo, a mediunidade, a mediunidade de cura, que é a maioria dos milagres, por exemplo, reconhecidos da Igreja Católica, são mediunidades de cura. Né? Tem um que eu conheço muito superficialmente, não conheço muito, mas se eu não me engano é o de Lourdes, que é um dos milagres que suscitaram, né, a santificação, que é inclusive da cura de uma doença que não tem cura, que não tinha também cura na época. Então olha só o que está escrito lá na Gênesis, que o fato de que o Evangelho considera milagre, na verdade diz respeito a atributos, né, atributos da alma, a causas do uso das suas faculdades. Então, existem atributos do nosso espírito, do uso das nossas faculdades internas, mentais e espirituais, que, quando conhecidos, possibilitam essa utilização para um meio, para um fim específico, né? Na verdade, como um meio, né? Como uma forma de alcançar um fim específico. Só que o desconhecimento desses mecanismos que originam esses fenômenos psíquicos, mediúnicos ou anímicos vão gerar, né? Vai induzir as pessoas a considerá-los misteriosos, a considerá-los excepcionais, sobrenaturais. Então, o fato de não pensarem sobre isso gera esse entendimento de que é algo nebuloso, é algo que não se fala, né? Só que a doutrina espírita, ela vem com esse objetivo de esclarecer as nossas ideias, de nos trazer não só o consolo, né, como realmente veio Jesus sendo o consolador prometido, mas vem no sentido de transformar a nossa realidade e nos trazer esclarecimentos, elucidações para o nosso coração. E uma delas é exatamente nesse sentido, né, de trazer uma razão para as coisas. E é exatamente isso. E aí a gente vai entender, por exemplo, a superioridade da natureza de Jesus. Por que os feitos de Jesus se diferenciam dos feitos humanos? Né? Porque Jesus era humano, sim. Ele foi humano durante seus 33 anos aqui na Terra. Mas é reconhecido que ele era sobre-humano. Porque a magnitude de Jesus, o momento em que Jesus se aproximava de um lugar, a ambiência era percebida a quilômetros. Tem um texto que eu não me recordo exatamente de onde, que fala isso sobre Chico Xavier, que a ambiência onde Chico Xavier estava era quilométrica. Dava para sentir, assim, por exemplo, ele estava ali no centro espírita tal, o raio ali onde atingia aquele coração, todo mundo percebia. Imagine de Jesus. Se ele estava numa cidade, a cidade inteira certamente sentia a sua ambiência, a sua presença ali. Então, só isso já diz respeito sobre essa sobre-humanidade, né? Porque ele tinha ali uma condição de espírito perfeito encarnado. Então, o fato de suas realizações, o uso de sua mediunidade era voltado principalmente para um uso dentro ali de suas capacidades, de acordo com as limitações de um corpo humano, mas dentro dos atributos de sua alma, porque sua alma era de um espírito puro, de um espírito crístico. Então ali a gente já tem essa informação. Mas qual que é a diferença? Né? Vamos ver aqui qual que é essa diferença. E aqui diz assim, o conhecimento do princípio espiritual, da ação dos fluidos, sobre a economia geral do mundo invisível dentro do qual vivemos, das faculdades da alma, da existência e das propriedades do perispírito,
facultou a explicação dos fenômenos de ordem psíquica, provando que esses fenômenos não constituem, mais do que os outros, derrogações das leis da natureza, que, ao contrário, decorrem quase sempre das aplicações dessas leis. Então, o que a gente pode entender daqui? Que, na verdade, a ação magnética, por exemplo, de um passe de Jesus tinha uma ação curativa imediata, produzia ali o que precisava de uma forma magnífica, magnânima e única, porque o seu corpo era já dentro ali de todas as limitações de um corpo humano, mas ele já tinha ali as condições, junto com os atributos de sua alma, né, as propriedades do seu perispírito, tinha todas as aplicações das leis de Deus, né? Então ele fazia uso perfeito, uso absoluto de todas as leis, de tudo que ele podia dos seus atributos. É por isso que, quando Jesus fazia as suas realizações, por exemplo, quando ele curou a lepra, né, aquele adoecido, e ele pediu ali que fosse lá e mostrasse para as pessoas, porque ele queria, na verdade, validar sua identidade, a identidade daquele coração diante dos homens, porque ele tinha sido excluído da sociedade. Ele fez aquilo de uma forma muito natural. Em poucos minutos, aquele coração já estava curado. E essa ação fluídica era muito rápida, era muito imediata. Mas não dependia somente de Jesus, por incrível que pareça. Embora Jesus tinha ali a sua magnitude, todo o coração que era curado por Jesus demandava a fé. Precisava ter fé. Porque se não tivesse, era tanto que a maioria dos feitos de Jesus, ele verbalizava a esse coração: a tua fé te curou. Não só demonstrando ali humildade na sua realização, porque era como se ele falasse: não fui eu que te curei, foi você mesmo, né? Mas principalmente para falar: olha, aqui a parcela não é só minha, a responsabilidade também é tua. Foi a tua fé que te curou. Então, a gente precisa tomar como exemplo, lógico, pensando aí no nosso dia a dia, nas nossas dificuldades, né? Quantas das vezes uma provação, até mesmo uma expiação, uma situação muito difícil nos é colocada como uma possibilidade de cura, como uma possibilidade de renunciarmos ali naquele momento uma saúde, porque é o que nós geralmente, quando passamos por situações mais graves, a gente acaba abrindo mão, mas ao mesmo tempo a gente se coloca à disposição da nossa fé. E quantas das vezes nós não somos convidados ao exercício da nossa fé e da nossa esperança? E com certeza na nossa consciência, que é onde reside a lei de Deus, cala fundo na nossa alma que é a nossa fé que nos cura, né? Porque com certeza os ensinamentos do Cristo nos trouxeram até aqui hoje. E são esses ensinamentos que nos fazem conscientes das nossas dores, que nos fazem conscientes, inclusive, do porquê do sofrer, né? Então, nós não precisamos adoecer. O sofrimento, sim, ele é necessário, né? Ele é importante, mas o adoecimento, não. A dor, não. Né? O sofrimento ele faz parte do processo até mesmo do crescimento, mas o adoecimento jamais. A gente não pode, não deve aceitar de qualquer forma. Né? Então vamos pensar nisso, vamos pensar de fato nesses milagres da alma, né, que Jesus nos propõe e que com certeza faz ecoar nas nossas mentes. Né? Vamos lá seguindo, então, que nós temos ainda muita coisa para conversar. E eu aqui já divagando, aqui pensando nos ensinamentos do Cristo. Então, a gente tem aqui dizendo que todos os efeitos do magnetismo, do sonambulismo, do êxtase, da dupla vista, do hipnotismo, da catalepsia, da anestesia, da transmissão do pensamento, da presciência, das curas instantâneas, das possessões,
com as subjugações, que são um grau de possessão, obsessão muito mais grave, né? As obsessões, as aparições, as transfigurações e assim por diante, que formam a quase totalidade dos milagres do Evangelho, pertencem então àquela categoria dos fenômenos psíquicos. Então a gente entende que todas essas manifestações ao qual Jesus participou e foi muitas das vezes o protagonista, né? Embora algumas ele não tenha sido protagonista, mas esteve ali envolvido, pertencem ao grau dos fenômenos psíquicos, né? Então a gente vai agora entender e visualizar algumas delas, né? Lógico que fazendo esse parâmetro e fazendo esse entendimento de como isso é conhecido na doutrina espírita. E novamente eu reforço aquele pedido, né? Aquele aviso. As reflexões também, os comentários, deixem aqui no vídeo ou então coloquem lá no nosso grupo do WhatsApp, no nosso estudo, que com certeza a gente vai contemplar e a gente vai conseguir fazer uma troca muito interessante, né? Então vamos lá, vamos seguindo. Aqui ele diz assim: sabe-se agora que tais efeitos resultam de especiais aptidões e disposições psicológicas que se hão produzido em todos os tempos e no seio de todos os povos e que foram considerados sobrenaturais pela mesma razão que todos aqueles cuja causa não se percebia, até porque tudo era excepcional, né? Sobrenatural. Então, também esses efeitos enfim, tudo que acontecia e decorria deles também não era questionado, né? O espiritismo não produz milagres nem prodígios de qualquer natureza. Há uma explicação lógica e racional para a manifestação dos fenômenos psíquicos. E olha que interessante, né? Inclusive os milagres, né? Porque os milagres, na verdade, os ditos milagres, eles não é que eles não tenham explicação. O único ponto, a diferença do nosso entendimento, do nosso ponto de vista, é que eles são únicos, né? Eles são muitas vezes de ordem de vivência única. Se a gente consegue presenciar um milagre, por exemplo, pode ser que aquilo seja uma vez na vida, porque não é sempre que a gente vê um milagre, né? E como eu falei antes, né, dando um exemplo, que a gente vê milagres, na verdade, todos os dias, porque só o fato de a gente estar vivo realmente é um milagre. Mas os milagres realmente de cura, milagres mais físicos, falando assim, propriamente dito, né, são mais difíceis realmente de visualizar. Mas fenômenos psíquicos a gente vê a todo momento. Só que a diferença é que a gente racionaliza, né? A gente leva para um campo do natural, a gente não leva para um campo de sobrenatural. Então a gente consegue entender e fazer até uma interpretação de uma forma menos mística, se a gente puder dizer assim. Acho que fica claro, né? Então vamos lá. Então, Jesus e os fenômenos psíquicos. Vamos lá entender o que seria essa compreensão. Então, os fenômenos psíquicos intermediados por Jesus, em razão da excelsitude do seu espírito, são por demais complexos para supô-los como de natureza mediúnica. É difícil imaginar que Jesus tenha agido como médium de um outro espírito. Os fatos relatados no Evangelho nada tiveram de milagroso, no sentido teológico do termo. Estavam fundamentados nas faculdades e nos atributos excepcionais do seu espírito. Olha que interessante. Então aqui a gente já tem uma informação muito importante dizendo que, na verdade, era compatível ao grau espiritual de Jesus as suas ações. Então a gente não tem nem como dizer que era milagre, né? Nem tampouco que era mediunidade. Embora sim a gente vai ver que ele sim exercia uma mediunidade, mas era uma mediunidade acima de qualquer outra, né? A gente vai ver inclusive por quê. Por que é difícil imaginar que Jesus tenha agido como médium de um outro espírito? Porque, ora, ele era um espírito puro, um espírito crístico. A quem ele vai manifestar? Se for ali, por exemplo, num grau de mentoria, ele já é um mentor, né? Então, assim, quem seria ali que se manifestaria através dele?
já nos dá ali uma dica, né? Mas olha que interessante. Dentro de todas as limitações, né, que sim, mesmo sendo um espírito crístico, um espírito puro, ele tinha algumas limitações por estar numa condição humana. Mas ele tinha, dentro dessas condições, dessa condição humana, ele tinha as suas ações fundamentadas nos atributos excepcionais de seu espírito. Então, todas as suas ações eram voltadas à prática do seu próprio exercício enquanto espírito puro, né? Então, tudo era compatível, proporcional ao seu próprio grau de instrução, ao seu grau evolutivo, ao seu grau de moralidade, que era excelso, né? Que era supremo. E aí a gente vai entender o porquê agora. Vamos lá entender o porquê? Que ele fala assim, lá na Gênesis, no capítulo 15, a gente vai ler junto e compreender. A sua alma provavelmente não se achava presa ao corpo, senão pelos laços estritamente indispensáveis. Constantemente desprendida, ela de certo lhe dava dupla vista, não só permanente, como de excepcional penetração e superior de muito a que de ordinário possuem homens comuns. O mesmo havia de dar-se nele com relação a todos os fenômenos que dependem dos fluidos perispirituais ou psíquicos. A qualidade desses fluidos lhe conferia imensa força magnética, secundada pelo incessante desejo de fazer o bem. Agiria como um médium nas curas que operava? Poder-se-á considerá-lo poderoso médium curador? Não, porquanto o médium é um intermediário, um instrumento de que se servem os espíritos desencarnados. E o Cristo não precisava de assistência, pois que ele era quem assistia os outros. Agia por si mesmo. Se algum influxo estranho recebia, esse só de Deus lhe poderia vir. Segundo definição dada por um espírito, ele era o médium de Deus. Olha que interessante, que importante essa informação. Então, nós temos aqui vários aspectos importantes que nós vamos explorar a partir desse momento, né? O primeiro aqui, Jesus, a todo momento, estava mais no plano espiritual do que no plano físico. É tanto que os seus dizeres eram muito reflexivos. Jesus falava através de parábolas, porque ele estava o tempo todo com esse grau de reflexão, né, com esse grau de consciência elevada muito a todo momento. Então era por isso também que Jesus falava através de parábolas, porque ele tentava traduzir o que ele sentia. E olha, ele fala aqui, a sua alma não se achava presa ao corpo, senão pelos laços estritamente indispensáveis. Jesus se alimentava, sim, mas não precisava de muito. Ele se alimentava o suficiente. Ele dormia, sim, mas ele também não precisava de muito. Ele descansava o suficiente para o corpo recuperar as energias. A gente tem, inclusive, um dado muito importante, né? Madre Teresa de Calcutá, por exemplo, tem um livro que eu não me recordo. Hoje eu tô ruim de lembrar as fontes, né? Mas Madre Teresa de Calcutá tem uma leitura que fala que ela dormia muito pouco. E uma certa noite ela estava muito preocupada com a alimentação, que tinha poucos recursos lá no abrigo que eles estavam cuidando. E aí ela dormia cerca, assim, em média 4 horas, 3 horas por noite. E uma certa noite ela acordou, ela foi dormir meia-noite, acordou 2 horas da manhã, já acordou, levantou, já foi trabalhando, fazendo sopa, servindo, e alguém perguntou assim, mas madre, você não vai descansar? Ela falou, não, eu já descansei. Ah, mas você só dormiu 2 horas, ela foi suficiente para o meu corpo descansar. E ela repousava, na verdade, né? Para que a gente perceba também, talvez ali o corpo dela só precisava disso mesmo, né? E depois ela encontrava com certeza outros momentos para repousar. Mas imagina Jesus, né? Se Madre Teresa de Calcutá, dentro de todas as limitações e possibilidades de um coração imenso que foi os seus feitos, conseguia também reconhecer a importância, né, dessa realização, imagina Jesus.
E aí ele fala aqui da questão da dupla vista, né? Não só permanente, mas também excepcional penetração e superior, muito além do que os homens comuns. Então, em todo momento, Jesus tinha acesso ao plano espiritual e a outros espaços, até mesmo físicos, até mesmo terrenos, como nós vamos ver aqui. Dentro do próprio evangelho tem essas informações. E por quê? Porque ele tinha um conhecimento dentro dos seus atributos espirituais, da sua alma. Ele tinha um contato muito grande com esses fluidos perispirituais e psíquicos, em que ele conseguia acessar isso de uma forma muito simples, né? E aí, aqui está a explicação por que Jesus não era e não agia como um médium, né, com a mediunidade. Na verdade, Jesus era médium de Deus. Se fosse alguém que estava ali intermediando, era Deus, né? Não era necessariamente um outro espírito. Ora, ele era um espírito puro. Jesus tinha ali a condição de agir por si só, né? Inclusive, por isso mesmo era o espírito crístico, porque veio em missão para nos transformar enquanto humanidade, nos oferecendo um modelo e um guia de ação, de compromisso e responsabilidade uns para com os outros, né? Então vamos continuando. Espero que esteja tudo bem até aqui, espero que estejamos compreendendo bem e que as ideias estejam, né, florescendo tranquilamente dentro do coração de vocês. Então vamos continuando aqui. E o que seria então esse fenômeno de dupla vista, né? Então aqui a gente tem 3 informações lá no Evangelho de Mateus e Lucas, em que diz assim, no Evangelho de Mateus, no capítulo 21 e no capítulo 26 e 20. Aliás, no capítulo 26, em que diz assim: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. E o outro do Evangelho de Mateus diz assim: E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12, e, enquanto eles comiam, disse: Em verdade vos digo que um de vós há de me trair. E aqui, nesse momento, né, que também é narrado no Evangelho de Mateus, os discípulos perguntam, os apóstolos, na verdade, perguntam de Jesus, né? Sou eu, Jesus? Pedro pergunta, ali, próprio Mateus pergunta também, e ali, enfim, existe essa dúvida, né? E o que seria esse fenômeno de dupla vista? O fenômeno de dupla vista, ele é um fenômeno utilizado ali, um fenômeno natural, inclusive, né? Alguns médiuns, poucos, mas alguns médiuns podem vivenciar, podem experienciar. E aqui lá no nosso subsídio está nos informando que nada apresentam de surpreendente esses fatos narrados no Evangelho, porque quando nós conhecemos o poder da dupla vista e a sua causa, né, que é muito natural essa faculdade, Jesus possuía em um grau elevado e se pode dizer que ela constituía o seu estado normal, o seu estado natural, né, conforme atesta o grande número de atos, os quais hoje têm a explicação, né, dos fenômenos do magnetismo dentro do espiritismo. Então, a dupla vista é você estar aqui, por exemplo, eu tô aqui na cidade de Maringá, no Paraná, mas no exercício desse fenômeno, eu posso visualizar o que está nesse momento acontecendo, sei lá, numa outra cidade ou no outro espaço físico em que eu não estou, né? Então, é o mesmo momento em que eu consigo visualizar ou eu consigo me antecipar. Não é uma vidência no sentido de previsão, mas é uma antecipação no sentido do que eu posso fazer, porque eu estou vendo o que está acontecendo, né? Então, aqui, por exemplo, no outro caso que nos é narrado no Evangelho de Lucas, em que diz assim: E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo, Simão lhe disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, vou lançar a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhe as redes. Então, assim, inclusive tem uma música que agora eu não me lembro o nome da artista,
mas é uma música evangélica, uma música linda que diz Não Pare, o nome da música, que fala exatamente sobre essa passagem, que fala a tradução, né, a interpretação é exatamente sobre não largar a rede, né, sobre não desistir. Vale a pena vocês procurarem. Depois eu mando lá no grupo para que vocês ouçam. É uma música muito bonita. Como a gente sabe que a gente sempre faz essa ponte, né? A gente absorve as músicas e a parte cultural dos nossos irmãos, que com certeza sempre produzem maravilhosos músicas, enfim, maravilhosas feitos, né? E essa é uma delas. É uma música muito bonita. Eu esqueci agora o nome da artista, mas vale muito a pena. Enfim, e aqui a gente vê nessa por exemplo, na pesca qualificada como milagrosa, né, que realmente existia uma dupla vista, porque Jesus se antecipou no sentido de saber que existia ali uma enorme quantidade de peixes. Ele não produziu os peixes ali onde não havia. Na verdade, ele viu com a vista da alma, né, como teria ali para onde eles teriam que ir. Então, o lugar onde se achavam os peixes, ele disse com segurança, né? Lança a rede e mantém ali a tua pesca. E foi assim que eles fizeram e foi assim que eles conseguiram pescar. Então, a dupla vista é exatamente nesse sentido, né? O fenômeno dessas informações que nós temos constando lá no Evangelho. E os fenômenos de cura, né? Nós temos aqui nós fizemos o destaque de alguns, né? Aqui acho que lá nos nossos roteiros nós temos 2 pelo menos, mas aqui a gente faz o destaque de 1, ou são 3, não lembro agora. Mas aqui a gente faz o destaque de 1, tá? Para que fique até mais objetivo aqui, já que nós não estamos interagindo ao vivo, infelizmente, a gente faz para otimizar o tempo, né? Para que vocês também possam ler com calma depois, mas fica também a dica, a sugestão para que vocês leiam os subsídios e vejam com mais aprofundamento os outros fenômenos e também o capítulo da Gênese, que versa sobre esses fenômenos psíquicos também. E aqui ele diz assim: e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo que tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo lhe secou a fonte de seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava então ao redor para ver isso que fizera. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele, e disse-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e seja curada desse mal. Isso está lá em Marcos, no capítulo 5. Então, olha que significativas essas palavras de Jesus, né? Conhecendo em si mesmo a virtude que dele saíra, né? Então, olha só, isso já diz respeito àquilo que a gente viu anteriormente sobre o conhecimento até mesmo das condições, os atributos da sua alma, das condições fluídicas que envolvem, por exemplo, o uso pleno das suas faculdades psíquicas. Então, esse movimento fluídico que operava ali Jesus para o doente, ele estava em contato o tempo inteiro. Então, naquele momento em que aquela senhora acreditou que, tocando as vestes de Jesus, só no fato dela tocar na roupa de Jesus ela se curaria, na verdade, como Jesus mesmo fala, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Porque ele não fez muito, né? Ele só estava ali emanando aqueles bons fluidos porque aquilo já era natural do mestre, né? Então,
ele estava o tempo inteiro trabalhando, o tempo todo Jesus operava, né? Então, ambos acabaram ali experimentando essa ação de produção e reprodução do bem. E aí é importante a gente notar que não foi feito nenhum ato pela vontade de Jesus, né? Não houve uma magnetização e nenhuma imposição das mãos, por exemplo, no ato de oferecer uma cura direta. Bastou uma irradiação fluídica normal para que a cura se realizasse ali. E isso é super importante porque isso é característica de um espírito com a magnanimidade de Jesus, né? Não tem como um espírito encarnado, dentro das condições morais de um espírito imperfeito, por exemplo, realizar um feito desses. É humanamente impossível, né? Exatamente pela condição humana, mas principalmente pela condição espiritual, né? E aí a gente tem também outras manifestações, outros fenômenos psíquicos a serem considerados aqui, que é, por exemplo, a das ressurreições. Também a gente faz o destaque de apenas algumas, né? A gente não está colocando todas aqui que constam lá nos nossos subsídios, mas a gente faz a sugestão da leitura integral, tá bom? E aí diz assim: e eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que a sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão, que o apertava. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, lhe disse: Talitá cumi, que traduzindo é: menina, a ti digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andou, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com o grande espanto. Isso está lá em Marcos também, nos versículos 21 a 24 e 38 a 42. Então, olha só que interessante. Contrário, então, do que seria as leis da natureza e, portanto, do que seria milagroso, o fato de voltar à vida corpórea de um indivíduo, né, que se achasse ali realmente morto, né, ora, seria importante ali recorrer a esses fatos para ter uma explicação do que seria a ressurreição que Jesus operou. Mas, na verdade, nesse caso aqui, Jesus mesmo fala, ela não está morta, ela está adormecida, né? Só que riram disso, porque já achavam que ela estava ali moribunda, então já achavam que ela já tinha morrido. Mas, olha só, nessa época não havia um sepultamento imediato. Até hoje, inclusive, não existe, são difíceis os casos em que há um sepultamento imediato, né? Existe a questão do velório, né? Então, de todo ponto provável, no caso também, no outro caso que pontuam nos subsídios lá, que é um caso de Naim, né? De uma cidade chamada Naim, apenas muito provável que tivesse acontecido apenas uma síncope em que foi manifestada ali uma letargia daquele corpo físico, né? Então Jesus mesmo declarava que ela não estava morta, né? Que ela estava ali adormecida, mas o poder fluídico que ele possuía, né, não era de se espantar que ele sabia exatamente o que estava acontecendo. Então ele conhecia tanto da sua faculdade mediúnica dentro das suas condições de trabalho, porque ele, na verdade, ele não exercia uma mediunidade, mas sim ele mesmo fazia a atividade, a tarefa ali de cura, mas ele conhecia tanto esse fluido vivificante de ali se manifestar dentro de um processo de cura,
que foi acionado por uma vontade forte, né? Então, os sentidos foram reanimados, né? Num torpor, por exemplo, como foi o caso dela, em que ele só precisou falar, levanta-te, né? E anda, né? Como foi outros casos também. Então, na verdade, os homens da época, né? Eles consideravam morto o indivíduo que deixava de respirar. Então, haviam ressurreições, sim, nesses casos, mas na realidade não era uma ressurreição legítima nesses específicos casos que são narrados. A ressurreição, de fato, o retorno do espírito à carne, que como era entendida a ressurreição, foi reconhecida, legitimada pelo próprio Jesus, que retornou ali como ele havia prometido aos seus, em que ele que ele voltaria. E ele retornou 3 dias depois de seu martírio, né, da sua crucificação. Né? Então vamos continuando aqui vendo outras manifestações dos fenômenos dos fenômenos psíquicos, em que nós temos aqui a transfiguração, por exemplo. Né? E aqui ele está lá em Marcos, em que diz assim: e 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João e os levou a sós, em particular, a um alto monte e transfigurou-se diante deles. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes, em extremo brancas como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra poderia branquear. E apareceram-lhes Elias e Moisés e falavam com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias, pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado. A ele ouvi. E tendo olhado ao redor, ninguém mais viram, senão Jesus com eles. E olha que interessante, o fenômeno da transfiguração, dentro das nossas interpretações da doutrina espírita, é um dos fenômenos mediúnicos que Jesus vivenciou com seus apóstolos, principalmente porque foi uma situação reservada, em que houve um sigilo, porque Jesus pede que Pedro, Tiago e João mantenham essa informação entre eles, né? Jesus pede esse sigilo, pede esse respeito, e houve ali uma manifestação espiritual, né, de 2 corações que já haviam antes desencarnado. Então, é nas propriedades do fluido perispiritual que se encontra a explicação para esse fenômeno. Né? A transfiguração é um fato muito comum, que, em virtude dessa irradiação fluídica, pode modificar a aparência de um indivíduo, a aparência do espírito encarnado, mas na pureza do perispírito de Jesus, permitiu, de fato, que esse espírito lhe desse um excepcional fulgor. Né? Quanto à aparição de Moisés e Elias, cabe inteiramente no rol dos fenômenos do próprio gênero. Né? Então, de todas as faculdades que Jesus revelou, nenhuma se pode apontar como estranhas às condições da humanidade e que não se encontre comumente entre os homens, porque estão todas na ordem da natureza. Mas pela sua superioridade, né, da sua essência moral, Jesus era um espírito numa condição moral jamais vivenciada e presenciada por outro que habitou a Terra. Então as suas qualidades fluídicas, né, aquelas faculdades atingiam de fato proporções muito acima do que os homens comuns poderiam atingir, porque o seu envoltório carnal era patenteado por espíritos puros. Então ele realmente conseguia manifestar condições espirituais puras, ou seja, na proporção. É por isso que nos fenômenos de manifestação mediúnica, nós, espíritos imperfeitos, damos comunicações a quem? A espíritos imperfeitos,
compatíveis ao nosso grau de evolução moral, né? Faz sentido. É muito difícil, muito raro acontecer e pode acontecer, mas é muito raro, né? De acontecer da gente fazer uma comunicação com um espírito de um grau muito mais elevado do que o nosso, a menos que aquilo seja realmente amparado pela tarefa, pelos mentores espirituais que guiam aquela tarefa. Por quê? Porque geralmente aquilo ali tem uma condição, tem um porquê, né? Mas no geral são espíritos imperfeitos, porque se conectam com a mesma linha, com a mesma frequência, né? Existe uma sintonia ali implicada no processo. Então vamos lá. Então, a gente tem também a aparição de Jesus após a sua crucificação como uma das suas manifestações, né? Dentro ali das manifestações de ordem de fenômenos psíquicos. Então, chegada, como está lá no Evangelho de João. Chegada, pois, à tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e se pôs-se no meio e disse-lhe: a paz esteja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. E 8 dias depois estavam outra vez com os seus discípulos, dentro com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio e disse: paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe ao meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. E aqui a gente tem, inclusive vem daqui o ver para crer, né, do Tomé. O Tomé era um discípulo que era muito resistente em algumas questões, e uma delas era exatamente isso, né, de uma prova do reino dos céus. E aqui é quando Tomé tem a sua legitimação ali de que, de fato, o reino dos céus existia porque Jesus cumpriu com a sua palavra de demonstrar a Tomé. Então, Tomé viu e creu e acreditou. Mas mais do que isso, aqui a gente tem a manifestação de Pentecostes, né? Em que Jesus assopra, esse sopro de vida que Jesus coloca aos seus, era principalmente para dizer que a vida continua, em que a sua crucificação foi apenas uma passagem, foi apenas um encerramento de um ciclo material, de um ciclo carnal. E antes da aparição aos seus discípulos, Jesus então, já havia ali se manifestado perante Maria Madalena e outras mulheres, né, no momento da pedra, em que a Maria Madalena, agora não me recordo o nome das outras, isso está lá em Marcos, elas observam ali e elas já percebem ali a presença, né, então confirmando de fato a ressurreição de Jesus, né? Aquele momento do seu reaparecimento. E aí aparece mais tarde, depois, a 2 discípulos a caminho de Emaús, e todos os evangelistas narram as aparições de Jesus depois da sua morte física, né? Com essas circunstâncias pormenores de não permitirem que se duvide da realidade dos fatos. E, aliás, se explicam perfeitamente quando a gente entende as leis fluídicas e a propriedade do perispírito, e a gente entende que nada há de anormal, de anomalia, de sobrenatural, de excepcional dentro da manifestação dos fenômenos psíquicos, né? Porque, de fato, sempre existiram os fenômenos psíquicos. A diferença é que, com Jesus, né, que demonstrou ali com seu corpo perispiritual que o que ele vivia era um intermédio, na verdade era sempre muito além da questão física. Então, se ele tivesse com seu corpo físico, né, como as pessoas viam, se as pessoas pudessem ver, inclusive, como ele estava internamente,
veriam que ele tinha muito mais acesso ao plano espiritual do que ao plano físico, né? E é por isso que ele sempre reafirmava a questão de o reino não ser desse mundo, porque a nossa vida verdadeira não é esse mundo, o mundo material. Aqui é uma passagem, né? É como ele realmente buscava trazer esse entendimento. E aí, minhas pessoas, como reflexão final, né, nós trazemos aqui, refletindo que os fatos extraordinários da vida de Jesus, que marcaram a sua passagem na nossa vida, na nossa existência, né, no plano físico, não foram dentro do entendimento dos milagres e tudo, não foi só isso, não se resume a isso. E aqui tá, dentro lá da Gênesis, tá a explicação de que o maior milagre que Jesus operou, o que verdadeiramente atesta a sua superioridade, foi a revolução que os seus ensinos produziram no mundo, malgrado a exiguidade dos seus meios de ação. Com efeito, Jesus, obscuro, pobre, nascido na mais humilde condição, no seio de um povo pequenino quase ignorado e sem a preponderância política, artística ou literária, apenas durante 3 anos prega a sua doutrina. Ele passou 30 anos na escola melhor, que é a família, né? Tinha contra si tudo o que causa o malogro das obras dos homens, razão porque dizemos que o triunfo alcançado pela sua doutrina foi o maior dos seus milagres, e ao mesmo tempo que prova ser divina a sua missão. Se, em vez de princípios sociais e regeneradores fundados sobre o futuro espiritual do homem, ele apenas houvesse legado à posteridade alguns fatos maravilhosos, talvez hoje mal o conhecessem de nome. Então, o maior legado de Jesus foram, né, os seus ensinamentos, foram as suas... O que deixou marcado e que até hoje nós falamos e nós tentamos, de alguma forma, reproduzir e aprender com. Né? E que melhor maneira de fazer isso, senão através das nossas atitudes, das nossas ações. E é isso, minhas amigas, meus amigos, espero que tenha sido um bom estudo para vocês, assim como foi para mim. E vamos lá fazer a nossa prece final para encerrarmos o nosso estudo de hoje, elevarmos novamente o nosso pensamento a Deus, imaginarmos a figura amiga de Jesus, que com certeza encontra-se ao nosso lado nesse momento, tocando os nossos ombros, dizendo: estou aqui contigo. E vamos lá, fechando os olhos, imaginando novamente a figura do Mestre. E assim, Senhor Jesus, amparados nesse momento, nesse convite que nos faz as nossas vidas, no exercício pleno das nossas faculdades mentais, na reflexão profunda de nossas ações, na escolha pelo bem, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos pela oportunidade dessa condição da doutrina espírita nos proporcionar todos os dias o milagre da vida. Muito obrigada. Muito obrigada pela oportunidade de nos conhecermos nessa encarnação, em termos contato com o Consolador prometido, que todos os dias transforma as nossas existências, condicionando as nossas atitudes, nos colocando à prova de nós mesmos, perante as nossas escolhas, ao livre-arbítrio, as oportunidades sinceras que o nosso espírito é convidado. Faça de nossas almas, Senhor, a tua morada. Opere nos nossos sentimentos todas as possibilidades para o pleno exercício de nossas capacidades. Te pedimos
que faça de nossos lares uma ponte até o Centro Espírita Tomás de Aquino, em que os espíritos benfazejos possam acolher os corações encarnados e desencarnados que necessitem de auxílio, oferecendo a eles o bálsamo da cura, da saúde, do amor. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Nos ampare, nos guie e nos auxilie. Muito obrigada. Que assim seja. Um beijo no coração de vocês e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.